Nós somos uma empresa de Big Data, né? A empresa já está há 15 anos no mercado aí de Big Data, bem antes até dessa difusão de Big Data atual. Nós temos gestão inteligente para grande volume de dados, né? E a gente viu que o Postgres, a gente está apostando muito no Postgres para ajudar nessa gestão, né? Ele se mostra, além de um banco de dados de código aberto muito interessante, muito bom nesse cenário, também para federação de dados, através do Foreign Data Wrappers, que a gente vai estar vendo muito aqui nessa palestra. Essa tecnologia, né, essa extensão, nos permite alçar voos maiores. A nossa agenda aqui, a gente vai falar sobre compressão de dados, nós vamos falar sobre Foreign Data Wrappers, a composição de um Foreign Data Wrapper, né, como construir. Não vamos entrar em detalhes de como construir, mas vamos dar uma olhada nas características de Foreign Data Wrappers e vamos estar falando muito também sobre três conceitos eles praticamente andam juntos, que é o paralelismo, particionamento e sharding. E depois, né, praticamente metade aqui da palestra, eu vou estar mostrando, fazendo realmente uma demo aqui, tá, de pesquisas híbridas em Data Lake com compressão. Nesse momento, eu vou estar apresentando para vocês aqui um FDW fazendo uma busca, tá, de dados em um repositório externo, que é um Data Lake, tá, desenvolvido pela TATIC, que a gente chama de XDR, onde a gente mantém dados comprimidos. Nós conseguimos aí compressões de 90% até mais, dependendo do cenário. Vamos estar falando disso e da importância disso no mundo atual. Bom, dando continuidade, por que a gente precisa comprimir dados? Bom, a primeira coisa que vem na mente é reduzir o custo de armazenamento, que é muito relevante se o banco de dados está crescendo, né, numa taxa grande. Nós temos alguns casos, tá? A gente tem uma empresa de telecom que o banco de dados dela cresce 2 terabytes por dia. Não, na verdade não é o banco de dados, os dados dela crescem 2 terabytes por dia. Isso imagina o custo disso de armazenamento dentro de um banco de dados. E ela é obrigada a manter empresas de telecom e diversas outras empresas, elas são obrigadas, às vezes por lei, manter os dados históricos ali até 5 anos. Então, no caso de empresas de telecom, são 5 anos que você tem que manter esses dados, tá? Para pesquisa, consultas jurídicas e uma série de outras coisas. Por exemplo, um outro cenário, faturas. Empresas também, qualquer empresa que emite fatura, elas também são obrigadas por lei manter essas faturas aí durante um bom período. Tá? Então, isso é um cenário onde que, às vezes, comprimir os dados, manter esses dados comprimidos, tá, em repositório externo, às vezes com um custo mais barato, desafoga, além de ter o custo, também desafoga o banco de dados, melhora a performance. Basicamente, nós estamos falando de I/O, a gente vai estar mostrando isso aqui, né, esse conceito, ou seja, quando eu busco um dado comprimido, eu faço menos I/O se esses dados estivessem ali sem compressão. Algumas características que a gente vai estar mostrando, que são características do Postgres, e que a gente também permite no nosso repositório externo do Postgres, de compressão, que é particionamento e sharding, paralelizar consultas e utilizar índices e metadados. Então, não basta, às vezes, eu comprimir os dados e manter os dados comprimidos, se na hora que eu buscar, que eu tenho que realizar consultas, eu gastar um tempo enorme para poder trazer esse dado. Então, eu tenho que armazenar esses dados comprimidos, mas com inteligência suficiente para que as minhas consultas elas se tornem rápidas, né? Não seja algo que é impraticável para o cliente. Porque isso aqui é um trade-off. Quando a gente compacta, mantém fora do banco de dados, a gente vai perder um pouco de performance, não tem como fazer mágica. Mas se essa perda ela não for tão grande, o custo que a gente vai ter menor de armazenamento vai compensar isso, tá? Dando aqui uma olhadinha sobre, né, Foreign Data Wrapper. Foreign Data Wrapper, ele então
um mecanismo, uma extensão do Postgres, tá? Que permite a gente buscar dados em repositórios externos. Não só buscar, aqui eu vou estar falando mais sobre buscas, sobre consultas, mas tratar dados, né? Inserções, exclusões, alterações. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos, né? Nós temos Foreign Data Wrapper aí já pronto aí para Postgres, para MySQL, para arquivo CSV, para o Hadoop nós temos também, né? O mercado tem isso. Tem aqui um link aqui embaixo, né? A gente tem um link aqui com diversos Foreign Data Wrappers aí no mercado. E aqui nós vamos estar mostrando o XDR FDW, que é um FDW desenvolvido pela TAP, que permite realizar buscas num repositório comprimido. Essa que é a ideia. Antes de entrar propriamente no modelo do FDW, eu quero mostrar como que uma query ela é executada. Então, a gente pode dividir em 4 grandes processos a execução de uma query. Tá? O Postgres é assim, diversos bancos de dados são esses 4 grandes processos. Primeiro, quando a gente dispara uma query, primeiro é feito um parsing da query, que é a análise, onde que o banco vai verificar se a query foi escrita corretamente, basicamente isso. Né? Logo em seguida é feito o rewrite da query, ou seja, uma query que às vezes ela foi escrita de forma muito complexa, ela pode ser reduzida. Tá? Então, o motor lá a engine, ela reescreve essa query, simplifica. Nesse momento, eu não estou falando ainda de custo, qual que vai ser o custo de buscar os dados. Não, é apenas uma reescrita, uma otimização em cima de reescrever a query. Depois a gente tem o planejamento. Aqui sim, no planejamento a gente realmente aqui, nós vamos tratar de custo, de path, né? O que é melhor fazer? Buscar primeiro, imagina que a gente tem um join, é preferível buscar primeiro a parte, né, da esquerda ou da direita, e depois a execução propriamente dita. Quando a gente está falando de Foreign Data Wrappers, eu vou estar basicamente tratando 2 processos. Aqui é o que difere realmente a tecnologia de Foreign Data Wrapper, que é essa extensão do Postgres, de outras tecnologias, como por exemplo um DB-Link. Tá? O próprio Postgres também tem DB-Link, mas é muito pouco usado, já que essa tecnologia é muito melhor. Por quê? Qual que é a diferença? A grande diferença aqui. A gente interage com o processo. Ou seja, eu posso não só falar que eu quero buscar o dado, mas eu posso falar como que eu vou buscar o dado, qual que é o custo de eu buscar esse dado num repositório externo. Então, eu vou estar interagindo com o processo. Nesse momento, o Postgres me passa a bola, realmente, para falar assim, ó, planeja aí o que você tem que fazer para buscar o dado lá. E aí, ele vai realmente, em cima do custo, fazer o melhor plano. Claro, dependendo de se você realmente botou o custo de forma correta ali, ele vai tentar achar o melhor plano para poder buscar os dados. Então, aqui eu estou colocando algumas funções que a gente programa dentro de um Foreign Data Wrapper. Tá? Ele é um código C e são ponteiros para funções. Então, e o próprio Postgres ele já ajuda muito a gente. Tá? O Postgres, o Foreign Data Wrapper e o código do Postgres, ele é escrito em C, mas a comunidade ela tem um frame, como se dissesse, um framework próprio ali, né, que facilita muito a gente codificar, executar essas coisas em C. Tem muita coisa que a gente teria que fazer, gastar muito mais se a gente fosse fazer, se não tivesse essas coisas já prontas pela comunidade. Então, basicamente, num planejamento de um Foreign Data Wrapper, o que eu faço? Eu vou estimar os custos. Então, por exemplo, eu posso falar, olha, o meu repositório remoto, ele permite que eu faça uma consulta indexada, que eu busque um dado lá através de um índice. Eu tenho que falar qual que é o custo, para o Postgres poder, por exemplo, me passar a chave para eu pesquisar isso lá. Porque se eu não falar isso, se eu não estimar o custo de uma pesquisa indexada em relação a uma pesquisa que a gente chama de full scan, de trazer todos os dados, o Postgres vai decidir, às vezes, trazer todos os dados e filtrar aqui no Postgres isso. Mas se o meu repositório externo permite eu utilizar índice, eu vou falar qual que é o custo de usar esse índice. Né? Aí eu vou planejar a query e depois eu finalizo o plano. Então eu entrego para o Postgres agora o plano para buscar essa minha tabela estrangeira.
ok? E em cima disso ele junta com mais o joins, às vezes eu estou buscando uma tabela estrangeira com o join com uma tabela que está no Postgres, ou parte dos meus dados estão numa tabela estrangeira e parte estão dentro do Postgres, a gente vai estar vendo exatamente isso aqui, tá? E aí depois a gente trabalha na execução propriamente dita, aonde que eu vou preparar a execução, basicamente eu vou abrir uma conexão com o meu servidor externo, falar como que eu tenho que buscar esses dados, e depois eu vou trabalhar ali, iterar. Ele vai começar a me trazer os dados, eu vou ter que iterar. Nesse momento, o que eu tenho que fazer é, o servidor externo me trouxe o dado, eu tenho que entregar esse dado para o Postgres, o que a gente chama de montar a tupla. Eu tenho que montar uma tupla de Postgres nesse momento, entregar o dado para ele. Em cima disso, ele ainda pode fazer algumas outras coisas. Ele pode, por exemplo, aplicar outros filtros, né? Eu falo assim, o meu repositório externo me permite filtrar por um índice, mas o cara fez um select lá, botou no where uma série de cláusulas. Então eu busco o índice lá no meu repositório externo e aqui no Postgres ele aplica as outras cláusulas. E depois eu libero os recursos. Aqui eu listei algumas práticas para a gente poder fazer isso de forma eficiente. Então, calcular os custos dos vários passes possíveis a fim de que o planner decida corretamente qual o melhor plano para execução. Foi o que eu acabei de falar sobre... eu tenho um join, por exemplo, de preço com produto. Aí eu tenho a tabela de preço, tenho a tabela de produto. O que é melhor? Vamos supor que todos os meus históricos de preço estão no repositório externo. O que é melhor? Eu buscar todos os preços, filtrar o produto agora no Postgres, ou eu passar qual que é o produto que eu quero e fazer o filtro no meu repositório externo? Então, se o meu repositório externo me permite fazer esse filtro, eu posso falar qual que é o custo dele para o Postgres, para que o Postgres me entregue o melhor plano para a execução dessa query, mesmo não sendo uma query que é toda executada no Postgres. Evitar trazer informações desnecessárias da tabela estrangeira, tem a ver também com isso que eu acabei de falar. Ou seja, se o meu repositório externo me permite fazer filtros, é melhor você delegar, nem a máquina lá é uma máquina que te permite fazer isso, né? Não vai tornar um gargalo lá, você pode fazer isso, né, e trazer menos informações, filtrar lá no servidor. Guardar e gerenciar estados, então a gente tem um campo privado, né, na verdade não é campo, né, a gente tem um ponteiro privado aí, C, né, estamos falando de C, nós temos um ponteiro privado, onde que a gente pode manter uma estrutura nossa em memória para a gente manter estado, tá? E podemos utilizar as mesmas partições, os mesmos conceitos, toda a tecnologia de particionamento que a gente tem no Postgres, com tabelas do Postgres, a gente pode fazer isso para o nosso repositório externo. Eu posso dividir, particionar foreign tables. É o que a gente vai estar vendo também aqui em seguida. Então, agora entrando no assunto de particionamento, eu estou mostrando aqui um modelo, que é um modelo que a gente usa. É um modelo muito interessante para grande volume de dados. Então, imagine um cenário, tá, onde a gente tenha 5 anos de dados. Tá? Aqui é uma tabela de preço, eu estou mostrando um exemplo em cima de uma tabela de preço. Nós temos 5 anos de dados armazenados. Mas eu vou tratar dados quentes e dados frios. Então aqui já começa a surgir um conceito. O que são dados quentes? Dados quentes são aqueles dados que a maioria das consultas são feitas em cima de dados quentes, numa tabela histórica, por exemplo. Ou seja, muito mais frequente o cliente fazer pesquisa em cima dos dados que estão recentes, do que dados que estão armazenados há 4 anos atrás, né? Mas, porventura, ele vai fazer também essas pesquisas. Então, nesse cenário, eu poderia ter, por exemplo, 3 meses de dados no Postgres. Então, essa linha, esse aqui é Postgres, e os 4 anos e 7 meses armazenados, por exemplo, num repositório externo comprimido. No nosso caso aqui, o XDR. Ok? Mas o que acontece? Todo dia, um dado fica frio e um novo dado tem que ser, né, eu tenho que armazenar um novo dia. Então, à medida que esse dado ele vai ficando frio, eu vou exportar esse dado para o XDR. Então, a ideia é, por exemplo, eu pego o dia, né, eu estou mantendo 3 meses, eu pego o dia mais antigo nesses 3 meses e vou exportar esse dia para o XDR. Nós temos uma ferramenta que é o XDR Storer que faz isso. O que ele faz?
ele pega uma partição, por exemplo, um dia, um mês, ou eu que defino, ele comprime esse dado com uma inteligência, a gente vai estar vendo em seguida, e cria uma partição, aloca isso no meu repositório externo comprimido. E o que eu tenho que fazer para o Postgre? Basicamente, aqui, ó, é desatachar uma partição, atachar outra partição e dar um drop. Eu posso ou não dar o drop ali, mas o fato de é muito rápido eu desatachar uma partição. Aquele dado ali, aquele dia, ele era uma partição do Postgres. Eu exportei esse dia para o meu repositório comprimido. Eu agora estou com os dois dados repetidos. Eu desatachando essa partição do Postgres, a minha consulta agora, mesmo que aquela partição continue ali, ela não vai mais buscar, porque eu desatachei essa partição da minha tabela principal, que é a tabela de preço, por exemplo. Eu desatachei aquele dia de lá. E agora atachei, mas como uma partição estrangeira. Então, para quem está realizando a consulta, é indiferente. Ele não vai sentir que nada mudou. Talvez uma performance. Um pouquinho, talvez nem vai notar essa performance, dependendo dos casos. Essa partição agora está comprimida ali. E eu posso dropar essa tabela, inclusive, dropar essa tabela desafogando o meu banco de dados. É o que está sendo mostrado aqui. Aqui eu estou mostrando mais o particionamento, tá? Particionamento aqui, está dando para enxergar aí? Gente, eu quero que aumente um pouco a fonte. Aqui eu estou mostrando Deixa eu voltar aqui. Voltou muita coisa. Estou mostrando como que é o particionamento. Então, tem uma tabela de preço. Essas partições são as folhas, tá? Onde realmente tem os dados. A gente já teve uma palestra hoje sobre partições. Isso, a partir nativo assim mesmo, a partir do Postgre 10 e principalmente no 11, isso está muito bom. E a gente, inclusive, pode fazer alinhamento de partições. Aqui eu estou particionado ali, são dias. São vários dias. Mas eu poderia ter criado uma partição por ano, ter particionado o ano em meses, tudo virtual, não tem dado, ali não tem dado. Na minha folha, que é onde que vai ter dado realmente, uma partição por dia. E além disso, então aqui eu estou falando de um particionamento por range, o Postgre tem 3 tipos de particionamento, eu aqui estou falando do particionamento por range e um time series. Mas eu ainda poderia, dentro do dia, fazer outro particionamento. Vamos supor que meu dia é muito grande. Esse dia é muito... Esse caso que eu estava falando para vocês, um dia, 2 teras de dados por dia. Esse dia é tão grande que eu poderia, dentro do dia, ainda fazer outro particionamento, por exemplo, o hash. Eu poderia particionar por hash dentro do... Então eu posso usar tipos de particionamento diferentes e alinhar isso. Falando sobre paralelismo agora, tem muito a ver também com o particionamento, ele permite a gente às vezes fazer as consultas em paralelo. Eu vou estar falando do conceito do parallel safe. O parallel safe é um conceito assim, para eu utilizar o paralelismo no Postgres, a minha consulta ela tem que ser parallel safe. Tem que falar, olha, essa consulta ela é safe para ser paralela. O default do dado quando está no Postgres é ser parallel safe. Então o Postgres é parallel safe. Mas às vezes o seu dado remoto, o Postgres não entende ele como parallel safe. Você vai ter que programar no seu Foreign Data Wrapper, falar que ele é parallel safe para que você consiga fazer essa busca paralelizada também. Então, aqui no caso eu estou mostrando eu estou mostrando aqui o Parallel Append. Esse curso aqui é do Postgres, só no Postgres 11 é que surgiu isso aqui. Tá? Quando eu falo que ele é parallel safe, o Postgres vai me designar para mim workers, dependendo do tamanho da minha consulta, da máquina, de uma série de parâmetros, ele vai designar workers que vão trabalhar em paralelo. E o Postgres 11, além das buscas serem feitas em paralelo, ele também faz o append em paralelo. Isso aqui só no Postgres 11, gente. O que é o seguinte? O que acontece? A gente ganha quando a gente faz as buscas em paralelo. Mas se na hora de juntar eu não conseguir juntar em paralelo, eu ganhei, mas eu poderia ganhar mais. O Postgres 11 ele tem a tecnologia de juntar também as coisas em paralelo. Busca, junta e apresenta.
Nós temos o paralelo aware. Esse conceito de paralelo aware é o seguinte, além de eu buscar em paralelo as coisas, nas várias partições, né? Imagina, eu fiz uma busca, minha tabela está particionada, ele buscou várias coisas, né? Várias partições em paralelo, de acordo com os workers dele. Dentro de cada partição, eu ainda posso fazer a busca ali naquela partição específica em paralelo. Isso é um conceito que a gente, no post, que a gente usa, que é chamado... Inclusive, essa busca pode ser feita, inclusive, indexada, paralelo ao indexado. Então, aqui está sendo mostrado um paralelo index scan. Eu vou ter o paralelo index scan, vou ter paralelo sequential scan, ok? Bom, alguém tem alguma pergunta até aqui? Qual que é o tipo de compressão que você usa? Qual que é o algoritmo? O algoritmo, ele não é fixo, não, tá? Ele não é paralelo a nenhum que a gente conhece? Z-Standard, por exemplo. São comuns de mercado. Ah, certo. Você escolhe, então. Sim, ele é configurável. E outra pergunta, teria como fazer o índice ficar fora ter um índice externo a essa compressão para saber exatamente em que posição? Eu vou mostrar, a gente usa, por exemplo, um skip list para poder fazer isso, e o próprio particionamento já vai te dar uma... Mas existe como no Postgres ele conseguir gerar uma tabela de índice separado para saber e direcionar ele para lá? Não, a gente não faz assim, mas eu vou mostrar para você como que isso é feito. No final, a gente tem até pessoas aqui que estão junto com a minha equipe aqui, que realmente fazem a parte tanto da parte de armazenamento mesmo, em si, e da parte dessa busca. E aí pode esclarecer melhor essas suas dúvidas. A última pergunta, esse formato por fora, esse arquivo, ele seria elegível? Se eu conseguisse comprimir ele por fora, digamos que seja grande. Sim, ele seria elegível. É um padrão ele seria elegível. Se você fizer um motor de busca seu que consiga interpretar ele, é elegível. Se você descomprimir. Não. Eu aproveito o particionamento do Postgres para dar poder de busca. Mas, a princípio, é igual o Postgres. Não tem particionamento. Bom, para a gente praticar isso, tá? A gente vai imaginar um cenário que é o seguinte cenário. Imagine, nós temos uma tabela de preços com muitos dados. Tá? E eu quero fazer uma consulta nessa tabela de um produto em uma loja durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017. Então são 2 meses, tá? Eu quero fazer consultas e imagine, por exemplo, o Americanas.com, tá? Americanas.com é um site que entrega produtos de diversos fornecedores, então tem diversas lojas. Essas empresas, elas guardam o preço do produto todos os dias. Então se eu quiser saber o preço de um produto há 3 anos atrás, naquela loja específica, eles guardam isso, tá? Então, é cada vez mais crescente a gente guardar dados, isso vai cada vez mais ser algo imprescindível para as empresas. Tá? Um dos maiores ativos hoje das empresas são os dados. Às vezes ela não sabe o que ela faz com ele, mas ela sabe que uma hora ele vai ser importante. Então, guardar esses dados, né, é muito importante. Então, esse aqui é um caso. Eu quero consultar, então, a evolução do preço de um produto durante 2 meses, né, 2017, aí, numa loja específica. Para isso eu montei aqui, está montado aqui no notebook, mas eu tenho esse mesmo cenário na AWS. A gente está com o stand lá embaixo da Tatic. Quem quiser depois me procurar, pedir mais informações, ver isso até às vezes na AWS. Eu optei aqui por fazer, né? Não sabia como é que ia ser a conexão, mas eu estou com esse cenário aqui. São 2 instâncias de Postgres rodando aqui, tá? E nós vamos montar o cenário da seguinte maneira, para ficar mais didático, que é a instância 1 só vai processar dia ímpar. E a instância 2 só vai processar dia par. Então eu vou ter uma instância que é ímpar e uma instância que processa os dias pares. Eu vou dividir dessa forma. E, além disso, o mês de fevereiro ele vai estar armazenado no Postgres. Tabelas normais, dado no Postgres, mês de fevereiro inteiro. E o mês de janeiro vai estar no XDR comprimido. Tá? Nesse cenário eu vou estar usando 2 Foreign Data Wrappers. Eu vou estar usando o Foreign Data Wrapper do Postgres e o Foreign Data Wrapper do XDR. Então, para a gente ter uma ideia, é isso aqui, né? Nosso modelo é esse. Eu tenho uma tabela de preço, tá? Onde basicamente aqui eu coloquei algumas colunas relevantes para a gente. Eu tenho a data,
o código do produto, o código da loja e o preço do produto. As outras colunas são irrelevantes. Na instância 1 do Postgres, eu vou ter o janeiro, mas só dia ímpar. Aqui eu só tenho dia ímpar armazenado. Então, eu tenho 14 dias. Fevereiro, né, são 28 dias, eu tenho 14 dias aqui. Eu tenho 14 dias aqui. Okay? E aqui no XDR, eu tenho o mês de janeiro inteiro. Ok? São 31 dias. Cada dia desse aqui são 30 milhões de registros. Esse modelozinho que a gente montou aqui são 30 milhões de registros por dia. Dá mais ou menos um arquivo texto fora do Postgres, 2.3 gigas por dia. Então vamos lá, vamos começar a fazer a brincadeira aqui. O roteiro que a gente vai seguir é esse aqui. Eu coloquei esse roteiro porque aqui a gente pode, no meio do que eu estiver fazendo, pode ficar a gente pode perder um pouco o rumo. Então vamos seguir esse roteiro. É o seguinte, eu primeiro vou armazenar só de fevereiro. Cadê? Apertando o botão errado aqui não vai, não. Isso. Eu vou apresentar só os dados de fevereiro em cada instância. Então, quando eu fizer um select, eu vou estar sempre fazendo o mesmo select, tá? A gente vai disparar uma query, eu vou estar sempre executando o mesmo select o tempo todo. Só que eu não estou com esse cenário todo montado, não. A única coisa que está montada aqui, eu não estou com nenhum Foreign Data Wrapper construído, eu não estou com as partições estrangeiras, então eu estou simplesmente com 14 dias na instância 1 e 14 dias na instância 2. Então, quando eu fizer um select ali, vai me apresentar 14, cada instância vai apresentar 14 dias dela. Normal. Tem um PGPool aqui em cima, mas eu não estou usando ele. Então, a gente vai estar disparando a mesma consulta nos dois servidores aqui e mostrando. Logo em seguida, eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer apresentar os dados de fevereiro em ambas as instâncias. Ou seja, não interessa onde eu disparar a minha consulta, eu quero que ela apresente todos os dias de fevereiro. Para isso, eu vou ter que construir Foreign Data Wrappers de um Postgres para o outro. Então aqui é Foreign Data Wrapper do Postgres, um buscando no outro. Ou seja, esse cara daqui delega para esse os dias pares e esse delega para esse os dias ímpares. E apresenta os dados. Para isso, eu vou estar criando partições estrangeiras. Logo em seguida, eu vou querer apresentar janeiro também. Só que janeiro não está no Postgres. Janeiro vai estar no meu repositório externo, que é o XDR. Tá? Aqui tem a estrutura do XDR, eu tenho alguns conectores, tá? Que a gente usa para fazer as buscas. E então eu vou querer buscar os dados. Nesse caso aqui, deixa eu voltar aqui. Nesse caso aqui, eu vou querer buscar os dados ímpares de janeiro, e aqui eu vou querer buscar os dados pares de janeiro. Lembre-se que esse cara aqui só processa dia ímpar e esse aqui só processa dia par. Então, esse aqui só busca dia ímpar aqui e esse só busca dia par aqui. Então, nesse cenário, eu vou estar apresentando agora, após eu fazer isso aqui, montar isso aqui, eu vou estar buscando aqui 44 dias e aqui 43. Por quê? São os 28 dias de fevereiro que eu já tinha montado, mais 15 pares e 16 ímpares. São 31 dias em janeiro. Então, eu vou estar basicamente apresentando 43 e 44 dias. Certo? Mas o nosso cenário é mostrar tudo. Todos os 2 meses de dados, independente de onde eu disparo a consulta. São 59 dias, são 28 com mais 31. Então, para isso, é o final, que é o seguinte. Eu tenho que falar com esse cara aqui, ó. Quando ele quiser... Esse cara aqui, quando ele quiser dia par de janeiro, ele tem que delegar para o outro Postgres, para outra instância. Né? Então ele vai delegar, ó. Como que ele faz isso? Através do Foreign Data Wrapper do Postgres. Um Postgres conversa com outro através do PostgreFDW. Então ele vai usar o PostgreFDW para achar uma partição nesse cara aqui que me traga janeiro par. Só que esse cara aqui, janeiro par, não está aqui. Janeiro está onde? Está no XDR. Então esse cara aqui vai estar particionando para uma tabela do XDR, vai estar particionando para uma tabela estrangeira. Então, nesse momento, esse caminho amarelo, que é a parte mais complexa aqui, ela vai estar, são 2 Foreign Data Wrappers trabalhando. Ou seja, eu vou estar usando o Foreign Data Wrapper do Postgres para mapear para um Foreign Data Wrapper de uma partição. Tá? Aqui é tudo particionado por dia, né? Nós estamos particionados por dia nesse cenário. Mapeando para uma partição
par e buscando isso no XDR, voltando o dado e apresentando. E vice-versa. Ou seja, eu montei um cenário distribuído, tá? Com os dados particionados, distribuídos, onde não importe aonde eu faça a minha consulta, ela vai me apresentar todos os dados. Então, com isso, a gente escala o Postgres horizontalmente, não só com os dados do Postgres, usando o Postgres FDW, como também usando repositórios externos. Tá? Ok, gente? Eu vou estar mostrando, então, a gente vai estar fazendo isso aqui agora. Deixa eu voltar, para ficar mais didático aqui. Eu vou estar usando aqui para facilitar a nossa vida aqui, o velho PG de mim. Eu tenho duas instâncias. Se a gente olhar aqui, eu vou ter aqui as minhas tabelas. Basicamente, nós estamos lidando com preço. Já tenho aqui 14 partições. Eu tenho 14 partições. Na outra instância é a mesma coisa. Na instância 2 é a mesma coisa. Se eu disparar minha consulta, vai ser sempre essa consulta que eu vou estar disparando aqui, né? Select asterisco from preço, data entre 1/1 de 2017 e 28/2 de 2017, né? Para a loja 1, para o produto 2. Se eu disparar aqui agora, a gente tem 14, tá? 14 registros. São os 14 dias ímpares. Então aqui, 14 dias ímpares. Se eu fizer a mesma consulta na 2, eu vou ter os 14 dias pares. Ou seja, cada instância traz os 14 dias. Ninguém instruiu para elas fazerem nada diferente disso. Agora eu quero fazer o segundo passo, que é apresentar os 28 dias. Para isso, né, nós vamos criar os Foreign Data Wraps do Postgres. Então eu vou vir aqui, tá? Vamos criar aqui o Postgres FDW. Então eu crio uma extensão, que é o Postgres FDW. Deixa eu tirar esse carinha daqui, porque esse carinha aqui atrapalha a minha vida. Então eu vou criar o Foreign Data Wrap do Postgres. Eu crio um server para buscar, então esse cara tem que buscar o dado. Eu estou fazendo para a instância 2, tá? Eu estou fazendo para 2, mas a mesma coisa que eu fizer para 2, eu vou fazer para 1. E eu faço um mapeamento de usuário. Quem viu a palestra mais cedo, né, foi explicado isso aqui, a gente tem que criar um mapeamento, falar, ó, usuário Postgres num tem que mapear para um usuário Postgres na outra instância, ou para um outro usuário, né? A gente faz um mapeamento de usuário e eu vou criar as partições. Então, esse meu loop aqui, ele cria as partições, tá? Ele cria as partições aqui para mim. No caso, ele vai criar aqui, ó, do dia 1 ao dia 28/2, ele vai criar, então ele vai criar partições ímpares na 2, pulando de 2 em 2 dias. Então, ele criou as partições, eu vou fazer a mesma coisa na outra instância. Então eu criei as partições, se a gente vier aqui agora, ó, olha só, tem 28 partições. Em todas as duas instâncias eu tenho 28 partições. A diferença é que agora, essas partições eu dei o nome de F aqui para elas. Aqui, ó, no caso aqui eu estou na instância 1 que só tem dia ímpar. Quando ele pede dia par, ele vai usar uma partição que é uma partição estrangeira. Ela foi criada, se a gente vier em Foreign Tables, tem as 14 partições aqui, como Foreign Tables, que apontam para partições que estão lá na outra instância. Se eu disparar agora com a mesma consulta aqui, ó, eu tenho aqui os 28 dias. Então, nesse momento, todas as duas instâncias, elas trazem os 28 dias. Mesma coisa que eu tenho os 28 dias. A diferença é que uma instância processou os seus dias, a outra e pediu para a outra instância processar os outros dias. Se a gente der uma olhadinha no Analyze, já podemos dar uma olhadinha aqui, ó, no Analyze, a gente vai ver que está aqui, ó. A gente tem Foreign Scan, Index Scan, Foreign Scan, Index Scan. O Foreign Scan
para a partição estrangeira, é um scan numa partição estrangeira, e o index scan buscando dado na partição na própria tabela. Aqui no caso do Postgres, eu tenho o índice, então ele usa o scan indexado. E faz isso para mim às 28. Ok? Bom, vamos agora buscar os dados de janeiro. Então, vamos buscar dados de janeiro. Eu preciso agora criar o quê? Criar o XDR FDW. Por quê? Porque janeiro está no meu repositório externo, e no meu repositório externo, eu tenho que construir esse FDW, a gente construiu na tática esse FDW, que fala como que esse dado vai ser buscado. Então, o meu repositório externo, que é o XDR, ele permite fazer a busca indexada, então nós vamos tirar proveito disso. Né? Dentro do meu FDW, eu vou falar para ele, lá naquele planning que eu falei com vocês mais cedo, que eu vou falar qual que é o custo, vou passar qual que é as cláusulas remotas, o uso para poder fazer a busca. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui agora é construir os meus FDW para o XDR. Então, aqui, ó, deixa eu fazer na 1 primeiro. Eu vou criar o XDR FDW. Eu vou criar o meu server com as particularidades dele. E vou criar as partições. Da mesma forma que eu criei partições para o Postgres, eu vou criar minhas partições com as particularidades. Quando você constrói um Foreign Data Wrapper, você tem uma tabela estrangeira, quando você cria essas partições, você tem uma série de atributos que você pode usar para dentro do seu Foreign Data Wrapper você tirar proveito. Então, por exemplo, eu passo qual que é o meu campo de índice, eu passo qual que é o meu campo de data, para ele fazer uma consulta, ele tirar proveito de particionamento e uma série de outras coisas. Então eu vou criar aqui, eu criei as partições ímpares, tá? Eu criei partições ímpares aqui, e aqui eu vou criar as partições pares para o XDR. Quando eu fizer a consulta agora, né, só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó, Foreign Tables, se eu vier em Foreign Tables agora, eu tenho mais agora, ó. Eu tinha 14, agora eu tenho 30. Foram criadas 16, aqui no caso foram criadas ímpares, para buscar os dias ímpares no XDR. E quando eu fizer a consulta, eu tenho aqui agora o quê? 44 dias. Porque eu tenho 28, com mais 16. Então eu tenho 44. Né? E no outro eu vou ter 45. 43, né? Na verdade. Aqui no outro aqui eu vou ter 43 dias. Tá? Eu tenho aqui os dias de... Ele buscou janeiro para, ó. Só que ainda falta, que são 59 dias, o que está faltando? Está faltando essa outra parte, né? Que é a última. Que é aquela mais complexa, ou seja, eu busquei, ou seja, o servidor 1 está buscando já os dias de fevereiro, está buscando as partições que estão no XDR, no meu repositório externo, ímpares. E o 2 está buscando as pares. Eu tenho que falar agora com esse cara aqui, que quando uma partição par for pedida, ele tem que passar a bola para o outro. Então eu vou criar Foreign Data Wrapper para o Postgres, que mapeia Foreign Data Wrappers para o meu XDR. Estou buscando as pares e vice-versa. Então, isso é feito aqui agora. É o mesmo processo, tá? De criação, só que o meu Foreign Data Wrapper de Postgres de XDR já está criado, eu não preciso criá-lo de novo. Eu preciso criar só as partições. É o final aqui. É esse cara aqui, ó. Foreign Tables de Postgres para XDR. Então eu vou criar uma Foreign Table, preço F alguma coisa, que mapeia para uma tabela minha que está lá no XDR na outra instância. Um mapeamento em cima de um mapeamento, né? É um mapeamento em cima de um mapeamento, exato.
Por quê? Porque quando eu faço o mapeamento do Postgres lá, eu falo assim, ó, Postgres, aponta para uma partiçãozinha minha lá no outro. Ele aponta. Só que a partição que eu estou apontando no outro é uma foreign table, do que busca em outro lugar. Fica transparente, é para ele. Fica transparente. Exato. Então eu vou criar aqui e vou criar no outro também. Ok? Agora se a gente olhar aqui, ó, eu tenho 45 foreign tables. São 45 foreign tables em cada instância, com mais 14 dias que está na própria instância, que não são foreign tables. Então cada instância tem 14 dias armazenado no Postgres. E 45 foreign tables para buscar esses dados, ou no outro Postgres ou no XDR, que vão dar os 59 dias de dados. Se a gente executar a mesma consulta agora, vamos lá. Eu tenho aqui os 59 dias. Ok? Ó, 59 dias. Eles estão, inclusive, em ordem. Mesmo sem usar o order by, aqui, os dias estão em ordem. Por quê? Porque quando ele faz o planning, como o meu campo de particionamento é um campo de data, ele faz o planning ali, ordenado por data. Então, ele vai pegar do dia 1, do dia 2, e aí ele traz isso, ele está fazendo sequencial, tá? Olha só, se a gente der um explain agora, vamos entender isso aqui. Está faltando um negocinho aqui. Se a gente der um explain, olha só, a gente tem um append. A gente tem um append aqui, ó. E a gente tem um foreign scan, a gente vai ter index scan, a gente vai ter os scan para todas as tabelas. Em momento nenhum a gente está vendo worker aqui, a gente está vendo paralelo, a gente não está vendo nada, ou seja, isso está sendo feito sequencial. Não está sendo usado paralelismo aqui. Tá? Por que não está sendo usado paralelismo? Então aqui a gente tem que entender o seguinte. O Postgres, para ele ser parallel safe, numa query, tudo ali tem que ser parallel safe. Se um pedacinho não for parallel safe, nada é paralelo. Você não pode usar paralelismo. E o foreign data wrapper do Postgres ainda não está preparado para ser parallel safe. Então a gente não consegue buscar dados em uma outra instância de Postgres de forma paralela. Até essa versão, inclusive eu acho que na 12 também não vai ter. Mas o XDR FDW, que é o FDW que a gente construiu na tática, ele foi feito para usar paralelismo. Tanto é verdade que se eu executar isso aqui, ó, olha só, eu vou executar essa consulta de cima aqui. Essa consulta de cima é igual a de baixo. A diferença é que ela está pegando só as partições ímpares de janeiro. Ou seja, partições ímpares de janeiro estão no XDR e a instância 1 executa elas. Ou seja, eu vou estar envolvido aqui só com XDR. Não vou ter Postgres FDW nessa brincadeira aqui agora. Tá? Não tem Postgres FDW, eu simplesmente estou pegando os dias ímpares de janeiro. É só a instância 1 que vai trabalhar. Se eu fizer essa consulta, eu vou até fazer o explain dela. Deixa eu executar sem o explain, só para a gente ver que interessante aqui é o seguinte. Olha só, olha como é que os dias já vieram desordenados. Se eu executar de novo, ele traz numa outra ordem, tá vendo? Já tem uma grande chance de estar sendo feito em paralelo, porque o plano que ele monta é sequencial. Se a gente der um explain, olha aqui, já surgiu um gather, que é o cara que junta, e já surgiu os workers. Eu já tenho workers, o Post já me disponibilizou workers, eu já tenho paralelo append, ou seja, as consultas já estão sendo feitas em paralelo. Né? No caso aqui, 5 paralelos, mas o líder do processo todo é como se buscasse de 6 em 6 aqui. Então eu estou ganhando, porque eu estou fazendo consultas em paralelo e append em paralelo. Porque o XDR é paralelo, e essa query só envolve o XDR FDW, não envolve o Post FDW. Poxa, mas então ferrou, né? Mas como é que a gente... Tem como fazer tudo ser feito em paralelo? Tem como. A gente fez uma alteração no Postgres FDW. Então a gente fez uma alteração no Postgres FDW, falando que o Postgres FDW é safe para fazer as consultas. Ah, então por que o Postgres não fez ainda? Bom, eu não sei bem a resposta para isso,
Mas, de uma maneira geral, o Postgres tem que garantir que tudo que ele busque na outra instância possa ser buscado em paralelo. Ele não tem ainda como garantir isso. Nesse meu caso aqui, que eu paralelizei por folhas de dias, e o cara mapeia todas as partições para o outro, por folhas, né? Uma partiçãozinha aponta para outra partiçãozinha lá, eu consigo garantir isso. Então eu fiz uma alteração no Postgres FTW para permitir essa busca em paralelo. Eu vou estar fazendo aqui agora eu vou copiar esse meu Postgres FTW paralelo em cima do SO que está rodando, tá? Que é o SO nativo do Postgres. Tá? Esse que estava aqui rodando é o SO, é a biblioteca nativa do Postgres FTW. A gente fez uma alteração e eu vou estar substituindo. Eu vou restartar o meu cluster com as duas instâncias. Está demorando aqui, deixa eu tentar entender por quê. Deixa eu ver se ele já... mas ele consegue fazer normal. Geralmente ele faz. Eu não tenho que fechar a conexão, não. Ok. Alguma coisa... Geralmente é uma coisa relacionada ao PGAdmin. Porque geralmente ele funciona normal. Se a gente der um explain agora, em todos os dias, vou usar aquele meu cara lá, todos os dias. Olha bem, ele já programou os workers e ele já trouxe em paralelo. Ele já está usando o append em paralelo, então eu tenho foreign scan. Eu vou ter aqui, se a gente for lá embaixo, os indexes scan em paralelo do próprio Postgres, ou seja, as partições do Postgres, ou seja, ele está usando paralelismo aqui. Eu esqueci de mostrar a diferença de tempos. É interessante a gente mostrar a diferença aqui. Deixa eu voltar Vamos ver se agora ele vai dar o mesmo problema, mas eu vou voltar aqui o nativo, só para a gente fazer uma comparação, que é interessante ver isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo restartar ele aqui agora. Ok. Eu vou executar ele aqui agora. Se eu executar ele aqui agora, ele não está mais paralelo. Ok? Não está mais paralelo. Olhar o tempo total aqui embaixo. Olha, aproximadamente 400 milissegundos que demora essa pesquisa em todos os dias. São 30 milhões de registros por dia, tanto no XDR quanto aqui no Postgres. São 59 dias. Ele está demorando 400 milissegundos sem paralelo, sequencial. Eu vou voltar aqui agora. O paralelo. Deixa eu restartar aqui. E vamos executar a consulta novamente. $145. Então, praticamente, nós estamos ganhando aqui 3 vezes. Está ficando 3 vezes mais rápido ele em paralelo aqui. Né? Sem a gente fazer nenhuma otimização. Simplesmente o Postgres nativo aqui, instalado, não tem nenhuma otimização ligada. Os workers que a gente está usando os workers que ele mesmo decidiu para a máquina. Mas para isso, eu tive que alterar o Postgres FTW. Para esse caso, a gente consegue garantir que a busca possa ser feita em paralelo. Bom, aquele modelo ali, eu mostrei um modelo onde o Postgres, a gente escala o Postgres horizontal e ele está compartilhando dados num repositório externo. Eu tenho um repositório externo
Então, ambas as instâncias buscam dados, né? A instância 1 busca dado par, a instância 2 busca dado ímpar nesse repositório externo único. Mas eu posso usar alguns modelos diferentes. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de um modelo que a gente chama de Sharing North Architecture, que é uma arquitetura muito parecida, na verdade é a arquitetura do Hadoop. Né? A gente teria máquinas que processam seus dados, cada maquininha processa seu dado e posso escalar isso. Então aqui a gente permite fazer um mini Hadoop, ou um Hadoop com Postgres, usando um repositório externo compactado. Então, dependendo do caso, a gente pode escalar isso de diversas maneiras, né, que for mais adequado a cada caso. Bom, gente, era isso. Eu agradeço a presença de todos. A gente tem algum tempo aí para pergunta, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta. Essa manobra que você fez por último para habilitar o paralelismo no FDW do Postgres, é fácil encontrar isso ou isso aí tá... Não é fácil encontrar, eu tive que quebrar a cabeça. Na verdade, eu não tive que quebrar muita cabeça, porque eu já tinha feito eu quebrei a cabeça, fiquei muito tempo para fazer isso com o XDR-FDW. Mas a partir do momento que eu fiz no XDR-FDW, que deu muito mais trabalho, no Postgres foi muito simples. Porque no XDR-FDW, quando eu paralelizo, eu tenho que manter uma área de memória comum para os meus estados. Então eu tive que fazer serialização, deserialização, foi complicado no XDR-FDW. No PostFDW você não precisa fazer isso, então é simples. Caso esse código eu vou disponibilizar, eu posso. Agora, ele não é garantido, eu não sou committer do Postgres, não sou contribuidor do Postgres, talvez um dia até possa ser. Então, própria conta e risco, porque depende do caso. Tem casos que não vai funcionar. Nesse caso meu, que eu fiz um mapeamento direto de uma partição, a folha de uma partição num servidor, conversa com a outra folha, eu garanto que isso é feito em paralelo. Mas, se eu tivesse aqui, por exemplo, se em vez de mapear uma folha de cada de um para o outro, eu tivesse mapeado vamos supor, uma tabela virtual, e aqui que ela fosse quebrada em partições, isso não vai funcionar dessa forma. O paralelismo ele vai entrar meio que em parafuso, vai trazer mais dados, a gente não resolveu essa parte ainda. Mas para esses casos, onde você faz esse tipo de mapeamento, ele é seguro de usar. Tá, e mesmo o FDW sem o paralelismo, funcionando sequencial, ele ainda é melhor que o DB-Link? Muito melhor. O do Postgres, para Postgres não tem nem conversa. Porque ele usa toda a parte de planejamento para poder calcular custos e influenciar nesse processo. Não tem comparação com o DB-Link. Mais alguém, gente? Mais alguém? Olha lá. Tudo bem. Antes você tinha dito que você tinha uma solução para indexação, né? Por exemplo, o que você fez deu tudo certo porque o particionamento e a pesquisa estavam juntos. Nem sempre você tem, por exemplo, você tem um particionamento por data, mas você tem a sua pesquisa por CPF, por exemplo. Sim. Que, nesse caso, você, por exemplo, se você estivesse consultando um CPF e vendo que datas ele tem e juntando, agregando tudo isso. Como é que você resolveria isso de uma maneira rápida? Isso é feito aqui. Só que não é CPF, é código do produto. O código do produto aqui, ele é como se fosse o CPF. Eu estou consultando pelo código do produto. Eu não mostrei aqui, deixa eu mostrar, faltou eu mostrar algo aqui, que é a estrutura do XDR, só para a gente ter uma ideia. Esse dado que está comprimido, tá? Ele está aqui dentro, só para a gente ter uma noção, ó, tabela de preço, aí eu tenho aqui 2017, e aí eu começo a descer na árvore os dias, e aqui eu vou ter aqui, ó, índice A, aí eu tenho aqui o skip list. A gente, na tática, a gente tem duas formas de armazenar isso, em skip list e em hash. Aqui nós estamos usando o skip list, então o meu dado, ele vai estar dentro de um bloco, dentro de blocos, né, no skip list aqui. Não, mas então eu estou usando o índice. Não, mas só para eu entender, o que acontece? Por exemplo, você coloca um CPF, ele manda para cada FDW de todos os da lista de particionamento, ou, no caso, o código do produto, e eles devolvem aquilo? Você quer pesquisar um CPF, mas você tem 5 anos de dados. Você quer pesquisar o CPF nos 5 anos? Isso.
Sem Aí, uma restrição de tempo. então, você não tem data, então ele vai ter que fazer essa pesquisa em em toda a minha árvore, mas ele vai usar o índice, porque o CPF é o seu índice. Então, porque eu fiz uma coisa muito parecida com essa, só que eu fiz com o HFS do Hadoop e o CouchDB para me dar suporte. O que acontece? Toda vez que eu levava para o Hadoop, eu deixava uma cópia dos índices no Couch e ele me indicava qual era o arquivo mais rápido para pesquisar mais próximo e eu podia subir uma instância do Hadoop e fazer o MapReduce por mais próximo, por proximidade. E como o Hadoop já fazia o shardings, porque o que você falou é certo e é errado, porque a diferença do sharding, que é feito por uma dimensão, e o sharding do Hadoop todo dado no Hadoop é shardeável. Então, por exemplo, você tem 8K, seu sharding é de 2, todos os dados vão ser quebrados em 2K. Então, quando ele busca, se tiver em discos diferentes, ele vai buscar e montar ele paralelamente, é muito mais rápido. No caso do Couch também, agora a partir do 2, ele faz a mesma coisa. Então, ele troca muito I/O bound, ele deixa muito leve para cada montagem. Então, eu usava isso como eu tinha um índice dizendo das posições mais próximas. E esse índice me ajudava a montar o que seria uma query, que era o meu map. Né? Eu pensei que isso poderia ser interessante ter do lado do Postgres também um dado, um índice apontando para qual arquivo ele já está. Daí no Planner ele já sabia qual FDW acionar e seria mais rápido, mas eu não sei se isso é viável. Até essa tecnologia da busca, ela não está no FDW. Ela está a gente tem uns conectores. Então o FDW simplesmente delega para o nosso conector a inteligência da busca. Então essa inteligência, ela não está no Postgres, da busca indexada no meu repositório externo. É uma inteligência que está externa. Eu simplesmente falo para os meus conectores, né? No caso a gente tem um conector que chama TDS, que é um conector TDS, e no servidor onde está o XDR, a gente tem um TDS que faz a busca lá. A gente delega para ele a busca. Ele sabe fazer uma busca, por exemplo, por hash, e sabe fazer uma busca por skip list, que são os dois formatos assim, que são os dois formatos de buscas que a gente suporta hoje. Então, um pouco, nesse cenário é diferente do Hadoop, no cenário da busca. Ok? Mas a gente pode trocar mais informação. Tá? Tem aqui 2 especialistas que podem te dar... Você quer acrescentar alguma coisa? Não. Ok. A gente pode procurar lá embaixo no stand, que a gente conversa mais a respeito. Tem também o especialista, está ali, o Alex, que trabalha com a gente lá e que faz a parte toda de armazenamento, né, que trata, inclusive, do skip list, o hash, os formatos. Mais alguém, gente? Acho que ok. fechou, obrigado, né? Então. O Sânio vai continuar por aí e tal, então vocês podem, Sim, né, tô lá embaixo, até amanhã. trocar ideia com ele aí. Ok, Beleza? muito obrigado. Salva de palmas. Obrigado, Sânio.